continuação de nossa oração nesta manhã. Vamos ler na palavra de Deus em Mateus 11:28. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mas neste versículo, dobremos nossos joelhos, um irmão ou uma irmã que sentir seu coração, ore ao nosso Deus. Não podemos nosso da sede. Nesse momento eu quero dar uma oportunidade a uma irmã, para que possa louvar o nome do Senhor. Nós sabemos que o sábado é um dia de santa convocação, um dia de alegria, um dia de regozijo, um dia de louvor. E se algum irmão, alguma irmã que quer abrilhantar a igreja com um hino, louvar o Senhor, a oportunidade aberta ao irmão e às irmãs. Deus, o amor de Jesus, habite no coração de todos. Antes de louvar o Senhor, quero fazer um pedido à igreja. Se for possível, ore por Aloísio, é meu cunhado. Ele está internado. Há uns 15 dias atrás, mais ou menos isso. Ele foi internado por causa de uma AVC. E agora ele está com pneumonia. Ele está com o corpo totalmente paralisado. Ele não se mexe. Nós não sabemos como vai ficar a condição dele. Ele está internado e precisa das nossas orações. Então, os irmãos, por favor, quem se lembrar, ore por ele. Refúgio verdadeiro. Senhores, eu não tenho temor do mal, se guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar desse amor leal, ele em meu caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas me abrigará, seu pecado firme vem livrar.
saúdo nosso irmão com a paz de Deus. E a paz de Deus que recebe todo entendimento por cada um de nós nessa manhã. Hoje eu vou falar um tema, a igreja que abraça. Então o irmão Moisés está aí à frente e deu para os irmãos folhetozinho, né? Esse folheto aqui fala sobre o autista, né? E nós hoje vamos falar alguma coisa sobre o espectro autista. E para que eu possa falar sobre esse assunto, vou falar de uma necessidade da igreja. A igreja ela precisa aprender a abraçar as pessoas, incluir as pessoas. Então nós vamos meditar sobre esse tema. A igreja que abraça. Nós sabemos que pela palavra de Deus que o ser humano é diferente. Deus não fez duas pessoas iguais. Os seres humanos são diferentes, né? Por exemplo, a igreja ela é heterogênea. A igreja não é homogênea. Às vezes nós queremos homogeneizar a igreja. O que quer dizer isso? Tornar todos iguais. Por exemplo, às vezes né, tem um conjunto na igreja, todos se vestem da mesma maneira, da mesma cor. Isso é homogeneidade, isso não é união. É as pessoas ficarem parecidas umas com as outras. Mas a igreja ela é heterogênea. Mesmo a igreja sendo heterogênea, uns estão diferentes uns dos outros, nós precisamos ser unidos. Precisamos aprender a acolher uns aos outros, respeitar a diferença uns e dois. Então Deus fez as pessoas diferentes. Qual ser diferente é que a gente se atrai um ao outro. Se nós fôssemos todos iguais, não teríamos atração uns pelos outros. E nós sabemos que às vezes nós não gostamos da nossa maneira de ser. É a maneira do outro que nos agrada, que nos atrai. Então Deus fez as pessoas diferentes. E na Bíblia nós encontramos vários exemplos. Aqui vou citar o exemplo de quem? Jacó e Esaú. O que é que a Bíblia fala sobre Jacó e Esaú? Eles eram como gêmeos. Mas a Bíblia diz que eles eram como de fé diferentes. Então vamos ler na palavra de Deus em Gênesis, no capítulo 25, no versículo 24 a 26. E cumprindo-se os dias para dar luz, eles gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro ruivo, e todo como vestido de pelo. Por isso chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu o seu irmão, agarrado à sua mão, ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou o seu nome Jacó. Nós lembramos que 12 irmãos. No capítulo 27, versículo 11, Jacó, e ele se descreve seu irmão. Como é que ele se descreve? Então disse Jacó a Rebeca, sua mãe: esse Esaú, meu irmão, é homem cabeludo, e eu, homem liso. Então nós encontramos que, pela palavra de Deus, que Rebeca teve 2 filhos, gêmeos, e aquele tinha característica diferente, característica exterior diferente, não somente exterior, como também interior. Aqui nos mostra 3 lições importantes que nós podemos aprender sobre esse episódio. O que a Bíblia nos ensina? Primeiramente, genética e aparência não definem a personalidade, né? E a genética e a aparência não definem a personalidade das pessoas. Que eles eram gêmeos, mas fisicamente como opostos. Esaú nasceu ruivo e peludo, enquanto Jacó tinha a pele lisa. Isso nos mostra que, biologicamente, eles eram. Isso nos mostra que a biologia pode fazer parecido por nos colocar no mesmo ambiente.
Mas a essência de que somos é única. Então nós vemos aqui que eles eram únicos, eram irmãos, geneticamente nasceram do mesmo ventre, eram do mesmo pai, mas ambos eram como? Diferentes. Nasceram quase na mesma hora, mas ambos eram totalmente diferentes, eles eram únicos. Aqui nos mostra também que eles tinham temperamentos e propósitos distintos. Diz que eles tinham temperamento e propósito diferentes uns dos outros. Conforme cresceram, suas inclinações naturais se manifestaram de forma diferente. Por exemplo, Esaú gostava de quê? Caçar, né? Era uma pessoa agitada, ele era da rua, né? Gostava de estar lá no mato, caçando. Aqui nos diz: Esaú, homem do campo, caçador habilidoso, impetuoso e focado no presente, na necessidade imediata. Então, como era Esaú? Então, era um homem caçador, era habilidoso, caçador habilidoso, era impetuoso, e ele pensava na onde? Mais no presente, vivia mais no presente do que para o futuro. Era um aventureiro. Esaú. E como é que a palavra de Deus descreve Jacó? Diz que era um homem calmo, que ele preferia ficar entre as tendas da sua casa ali, da sua mãe, dos seus pais. Ele era estratégico, reflexivo, focado no futuro e nos propósitos maiores. Então, nós vemos que Jacó era um homem calmo, ele era ponderado, ele pensava muito, ele gostava de ficar na sua casa, com sua mãe, né? Diz que ele agradava muito a mãe. Jacó, Esaú agradou mais do pai. Ele era um homem calmo e ele pensava mais no futuro. Jacó, ele queria ser o sacerdote da família. Ele queria dar as bênçãos sobre o seu povo. Esaú não. A Bíblia diz que Esaú, ele foi considerado como um homem profano, porque ele vivia só o presente imediato. Desprezou a sua primogenitura por um prato de lentilha, porque ele estava com fome, queria satisfazer a sua necessidade imediata. Aqui nos diz, o terceiro passo, né? O poder das escolhas pessoais. Então, ambos fizeram escolha, eles eram irmãos, mas até nas escolhas eles eram como diferentes. A maior prova de individualidade nessa história está no livre-arbítrio. Então, Deus, ele nos fez diferentes, mas todos nós temos a capacidade de escolher aquilo que nós queremos, aquilo que nós queremos fazer na nossa vida, o nosso projeto, o nosso objetivo. Deus dá ao ser humano liberdade. Deus não força o ser humano. O ser humano, ele é livre para agir de acordo com o tanto da sua consciência. Aqui diz aqui, Deus tinha um propósito soberano, conforme revelado a Rebeca, antes do nascimento. Mas as decisões de cada um moldaram o seu destino. Esaú escolheu desprezar sua herança espiritual com um prato de lentilha para saciar uma fome momentânea. Jacó, por outro lado, valorizou e buscou obstinadamente a bênção espiritual. Nós encontramos aqui nesses dois irmãos, que ambos eram como totalmente diferentes uns dos outros. Isso quer dizer que Deus nos fez de fé, Deus nos fez diferentes. Né? E Deus nos fez diferentes, mas não quer dizer que eu devo ter dificuldade de me relacionar com as pessoas. Aqui nos mostra que a dificuldade que nós temos de, às vezes, se comunicar com outros, nos aproximar um de outro, e dialogar com o outro, de acolher o outro, não está na diferença, não está na diferença. A dificuldade está quando não sabemos lidar com elas. A maior dificuldade que nós temos, não sabemos lidar com a diferença das pessoas.
Às vezes, por ser diferente, a pessoa quer rejeitar, desprezar, as pessoas não se aproximam dele. Nós não acolhemos aquela pessoa porque ela se apresenta de maneira diferente. Quando duas pessoas, duas culturas, elas se encontram, qual é a primeira coisa que acontece? O estranhamento, né? Duas culturas diferentes. A irmã veio de lá de Recife. Quando ela chegou aqui, ela viu alguma coisa diferente. Não, é natural o estranhamento. Aí nós precisamos aprender o quê? Acolher o outro. Precisamos amar e acolher, mesmo quando não compreendemos completamente. Precisamos aprender a acolher, abraçar, se aproximar das pessoas. Por que nós devemos fazer isso? Mesmo a pessoa por ser diferente, não ser igual a mim, não ser igual a você, você tem que aprender a acolher. Porque Jesus nunca rejeitou ninguém por ser diferente. Jesus nunca rejeitou as pessoas por ser diferentes. É tanto que os discípulos que ele chamou, cada um tinha uma característica, cada um tinha uma individualidade, cada um tinha uma maneira de ser, cada um tinha uma maneira de pensar. No entanto, Jesus acolheu a todos eles. Aqui diz que Jesus, ele nunca rejeitou ninguém. No livro de João, no capítulo 6, no versículo 37, nós encontramos as seguintes palavras: todos que o Pai me dá, virá a mim, e o que vier a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Então, Jesus ele não fazia distinção de pessoas. Todas as pessoas que iam a ele aceitava. Ele tinha uma palavra de carinho, de amor para aquela pessoa. Tinha uma palavra de incentivo. Jesus sabia ouvir a necessidade das pessoas. Então aqui ele diz que a palavra de Deus que todos que foram a Jesus não lançou fora. Todo aquele que aceita Cristo deve manifestar o mesmo interesse terno e compassivo para com os outros, que ele tem manifestado por nós. O mesmo amor que Jesus manifestou por cada um de nós, devemos manifestar por quem? Pelas outras pessoas. Assim como Deus nos amou, assim como Ele nos aceitou tais quais nós somos, nós precisamos manifestar esse mesmo interesse para com as pessoas, independentemente da sua condição social, da sua condição espiritual ou da sua questão neurológica. Nós precisamos aprender e acolher e aprender a conviver com essas pessoas. Em Romanos, capítulo 15, no versículo 7, aqui nos diz: conselho para nós, a igreja de Deus, portanto, acolher uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. A conclusão, a palavra aqui, portanto, é uma palavra conclusiva. A conclusão que o apóstolo Paulo teve, é que a igreja, ela deveria fazer o quê? Acolher as pessoas, acolher uns aos outros, assim como Cristo acolheu, nós devemos aprender a acolher a cada um. Irmão, por que nós, a igreja, por que nós devemos falar sobre inclusão? Por que a igreja ela deve falar sobre inclusão? Por que nós precisamos aprender a acolher a todas as pessoas? Por que nós devemos aprender a acolher todas as pessoas? O que é que a Bíblia fala sobre isso? Em João, no capítulo 13, no versículos 34 a 35, como é que a palavra de Deus expressa para nós? Um novo mandamento que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós, uns aos outros, vos amei. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vós amardes uns aos outros. Irmão, qual é o primeiro mandamento? O amor. Lá no
deu a sua vida por nós. Ele incluiu todos. A palavra de Deus, Deus amou o mundo de tal maneira que Deus o Filho ele veio para todos que nele creem. Então Jesus, ele veio para todas as pessoas, ele incluiu todas as pessoas. E ele, o amor dele é o amor que só quer ver o sumo bem do outro. Na Bíblia tem, por que se bateu ao amor dele, né? O sol e a chuva vêm para quem? Para o mal e o que é isso que quer dizer? Isso quer dizer que Deus não olha que você é ruim, que você é bom, para o beneficiar. O amor de Deus é o amor ágape, que quer ver o sumo bem do outro. Deus quer ver o sumo bem das pessoas. A igreja é chamada por Deus para ser um lugar de amor, cuidado e acolhida. Então, a igreja deve ser chamada para quê, irmão? De um lugar de acolhimento, um lugar de amor, um lugar de cuidado. Precisamos aprender a observar todos na igreja e as suas necessidades, as suas realidades. Às vezes nós formamos um grupo, né? E só que é um grupo que outras pessoas não penetram, outras pessoas não têm acesso. E na igreja não, a igreja ela deve ser diferente. Quando nós formamos um grupo e todas as pessoas não são acolhidas, na lei que chama assim, o egoísmo ampliado. Você tem um grupo grande, mas outras pessoas não convivem naquele grupo. Então você é um tipo de egoísmo ampliado. E a igreja ela precisa acolher todas as pessoas. Porém, muitas pessoas que vivem com desafios emocionais, neurológicos ou comportamentais acabam se sentindo incompreendidas, até julgadas dentro da igreja. Então, quando nós apresentamos um distúrbio, uma dificuldade emocional, o que acontece dentro da igreja? As pessoas são censuradas. Às vezes a pessoa é chamada de você não tem fé não, irmão. Ela faz você não tem fé não. O que aconteceu com você? E nós passamos a interrogar as pessoas. Em vez de acolher, nós passamos a interrogar, a olhar as pessoas, a julgar as pessoas. Então nós não podemos fazer assim, né? Precisamos aprender a acolher todas as pessoas. E aqui nos diz que algumas pessoas, mesmo em nosso meio, apresentam como eu falei, distúrbio neurológico. Aí, isso é um distúrbio neurológico. Então, um distúrbio que afeta o sistema nervoso central e periférico, o cérebro, medula espinhal e dentro. Então, tem pessoas que têm o nosso meio, tem esse distúrbio, né? Gerando sintomas como dor de cabeça, fraqueza, déficit cognitivo trevoso. Então, a pessoa apresenta déficit cognitivo. O que é isso? Eu tenho dificuldade de compreender as coisas, de entender as coisas, de relacionar as coisas. Tem pessoas que têm essa dificuldade. Nós precisamos saber lidar com esse tipo de pessoas. E aqui nos mostra algumas listas de alguns problemas que nós apresentamos ultimamente. Aqui diz: hoje sabemos que muitas pessoas convivem com condições como autismo, TDAH, transtorno de déficit de atenção, hiperatividade, ansiedade, depressão, síndrome de Down, dificuldade de aprendizagem, dores desconhecidas. Tem pessoas que têm mais veja, nós nem percebemos. Eu mesmo tenho uma discussão. Diz que eu estou usando aparelho, não porque eu quero ficar bonito, mas porque eu tenho discussão que tem que manipular. Mas eu estou pegando aqui uma foto, estou de ouvido, estou com dor aqui de baixo, estou no queixo. Amém? Não vi no corpo, não, é de ouvido. E às vezes a gente fica aprendendo bem, para tudo também.
vezes estou aqui, ó, então, às vezes não sabemos o que a pessoa está sentindo. E nós precisamos aprender, irmão, a acolher as pessoas. Né? Essas pessoas não estão apenas na sociedade, elas estão nas nossas famílias, nas nossas casas, onde? Na igreja. Essas pessoas que aqui citei, ela não está apenas na nossa sociedade, mas ela está dentro da nossa casa. Ela vai estar aqui na nossa própria igreja. Como nós estamos ligando com essas pessoas, né? Jesus nos dá um exemplo importante, né? Aqui diz assim: por isso precisamos aprender a entender melhor essas diferenças. E Jesus é um exemplo para nós. Jesus se aproximava das pessoas. Uma coisa que eu acho bonita de Jesus, ele é um ser social. Jesus conversou com todas as classes, a rica, a pobre, precisamos aprender a se aproximar das pessoas ricas. Precisamos se aproximar das pessoas pobres. Né? Jesus esteve na onde? Na casa de quem? Zaqueu. Zaqueu não rico. Jesus compreendeu Zaqueu. Hoje convém cortar na onde? Zaqueu? Na sua casa. E houve uma transformação na vida de quem? Da Zaqueu. Mas Jesus também foi na onde? Jesus começou o seu ministério numa festa de casamento. Depois Jesus foi aonde? Na casa de Maria, na casa de Marta, na casa de Lázaro. Eram pessoas humildes, mas Jesus tinha prazer em estar com aquelas pessoas. E o endemoniado Gadareno? A palavra de Deus diz que quando aquele homem se aproximou de Jesus, o bicho correu, com medo. E quando ele falou, o demônio falou por ele. Mas Jesus entendeu o que ele queria falar. Jesus libertou aquele homem. E todas as pessoas voltaram, viu aquele homem como tranquilo, sereno, transformado. Mas Jesus é o nosso exemplo em todas as coisas. Vamos ver o que ele nos diz. Lucas 7. Lucas 7, 13. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. A quem Jesus falou essas palavras? A viúva de Naim. A viúva de Naim teve duas perdas. Além de perder o seu esposo, agora perdeu o seu filho. E nós sabemos que antigamente o filho auxiliava o filho homem, ajudava o quê? A sua mãe, quando ela estava com viúva, adotava, cuidava. E quando Jesus viu aquele fúnebre, ele viu aquelas pessoas tocando, aquela tristeza. Jesus olhou aquela mulher e a palavra de Deus disse que ele teve o quê? Compaixão. O que quer dizer isso, irmão? Jesus sentiu a mesma coisa que ela sentiu. Aquilo colocou no seu íntimo, na sua alma, no seu ser, no âmago do seu ser. Ele se comoveu com aquela situação. E ele falou para aquela mulher: não chores. Nós precisamos ver a necessidade das pessoas, como Jesus viu. Também nós encontramos em Mateus, no capítulo 14, versículo 14, o que ele nos diz? E Jesus, saindo de uma grande multidão, e possuindo de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Jesus segurou aquela multidão por causa dos seus problemas, das suas dificuldades. A palavra de Deus diz que Jesus fez assim. Jesus teve o que daquela pessoa? Compaixão. Aqui não diz no pensamento. Se queremos ter uma igreja parecida com Cristo, precisamos aprender a acolher como Ele acolheu. A igreja, lá em Atos, no capítulo 2, dias 2, 3, 4, 5, o livro de Atos é um livro maravilhoso. Por que é um livro maravilhoso? Porque o amor de Deus se manifestou na igreja. O amor de Deus se manifestou
manifestou na igreja, ela disse, como era a alma de todos eles, não havia necessidade no meio deles. Não, ali a igreja não se preocupou somente com o templo. A igreja não se preocupa com o templo, constrói o templo, faz uma igreja bonita, e esquecemos as almas, os indivíduos, as pessoas, os seres humanos que estão na igreja. A igreja somos nós, a igreja é um prédio, a igreja são as pessoas, nós precisamos ter essa percepção. Então nós, certa vez, o discípulo chamaram Jesus e disse, olha Jesus, para ver a beleza do templo, aí Jesus falou assim, olha, ficará em pedra sobre pedra que não seja esse templo um dia vai ser derribado. Mas nós, como indivíduo, como pessoa, estaremos nas mansões celestiais. Então nós precisamos dessa percepção. Né? Aqui diz, o que significa uma igreja que abraça, irmão? Ser uma igreja que abraça, ser uma igreja que abraça significa acolher antes de julgar, acolher antes de julgar. O que é julgar? Julgar é você ter preconceito. O que é o preconceito, irmão? É uma ideia antecipada das pessoas. Toda vez que eu tenho uma ideia antecipada de alguém, eu estou tendo preconceito daquela pessoa. É um conceito antecipado. Antes de você conhecer, antes de saber quem é a pessoa, antes de você ouvir, você já está julgando a pessoa. Isso chama-se preconceito. Aí às vezes nós não temos preconceito não, mas toda vez que eu julgo alguém, eu estou tendo preconceito. Porque eu estou sem saber quem é aquela pessoa. Do preconceito aqui vem o racismo, vem várias coisas. Então é o preconceito que gera isso. Eu julgo a pessoa e eu passo a detestar a pessoa. Então a igreja, em vez de julgar os outros, ela tem que aprender a acolher as pessoas. Ouvir antes de criticar. Então Jesus ouvia as pessoas. Você lembra do cego Bartimeu? Jesus voltou e disse, o que queres, rapaz? Eu vejo. Então nós encontramos Jesus, ele ouvia as pessoas. Ele acolhia as pessoas. Ele olhava no olho das pessoas e dialogava nas palavras. Quando Pedro levou a Jesus, Jesus olhou para Pedro. O olhar de Jesus, ao penetrar o olhar de Pedro, Pedro se converteu assim. Só que Jesus olhou com compaixão, olhou com amor, não julgando. O próprio Jesus, olha Pedro, mas eu orei por ti. E tu, quando converteres, ajuda tudo mal. Então nós encontramos que a igreja precisa ouvir antes de criticar. Outra coisa também, precisa compreender antes de condenar. Significa lembrar que cada pessoa tem uma história, uma luta, uma dor, que muitas vezes não temos. Então, cada um de nós aqui tem uma história. Cada um de nós aqui temos uma dor. Cada nós aqui temos uma dificuldade. Só que às vezes nós não percebemos, nós não enxergamos. Então nós precisamos ter essa percepção. Jesus, quando se aproximou de Natanael, ele falou, olha, tudo é ali, continuar tudo. Jesus falou de uma necessidade dele, uma realidade dele. Jesus teve uma visão ali geográfica dele. E ele só, como é que você me conhece? Mas antes de Natanael chamar, antes de ele chamar filho mais uma filha. Então nós precisamos saber acolher, né? Saber ouvir. Uma igreja que abraça é uma igreja que ninguém precisa esconder suas dificuldades. Às vezes, eu escondo as minhas dificuldades da igreja. Tenho medo de ser criticado, tenho medo de ser tomado. Tenho medo de pedir ajuda, porque se eu pedir ajuda, o irmão vai sorrir de mim. Então, a pessoa da igreja ela não vai ter medo de contar suas dificuldades, seus problemas, sua dor.
a sua insegurança, o seu medo. A igreja deve ser um lugar de segurança. Deve ser um alto refúgio. Um lugar de refúgio. Né? Você lembra da cidade de refúgio? Assim deve ser a igreja. Quando uma pessoa adentra aqui na igreja, está pedindo socorro, me auxilie, me ajude. Em outras palavras, a pessoa está falando isso. Nós precisamos dessa percepção. Como igreja, temos a responsabilidade de orientar cada membro para que sejamos conhecidos não pelo julgamento, mas pelo abraço. Então a igreja deve ser conhecida como? Pelo abraço. Como era a igreja de Atos era conhecida? Né? Pelo abraço, né? Muitas almas acrescentou a igreja. A igreja de Atos é a igreja que diz assim, e Deus acrescentava à igreja aqueles que a Deus se salvaram. Por que isso não acontece hoje? O que é que está acontecendo? O que é que está faltando em nós para que o Senhor faça o nosso número cresça, que não fuja nem morra? Precisamos aprender a acolher as pessoas. Portanto, preparar-se para esse novo cenário é um dever coletivo. Não é um dever só do pastor, do obreiro, do dirigente da igreja, mas cada um de nós precisamos aprender a acolher as pessoas, né? Aí, como vocês receberam aqui, esse panfleto. Esse panfleto está falando sobre o que mesmo, irmão? Autismo. O autista. Então, vou falar alguma coisa aqui sobre o autismo e como devemos compreendê-lo, né? Entendendo o autismo. De acordo com o último relatório divulgado no dia 15 de abril de 2025 pelo CDC dos Estados Unidos, que é o CDC, Centro de Controle e Prevenção de Doenças, a prevalência do autismo aumentou de forma considerável. A estimativa mais recente aponta que 1 em cada 31 crianças recebe o diagnóstico de transtorno do espectro autista. Então, 1 em cada quantas crianças? 31 crianças. Por exemplo, na minha sala, eu tenho uns 10 meninos autistas, por isso que parece. É difícil não lidar com eles. Aí eu estava fazendo um relatório, que a gente fazia o relatório do FEI, né? Aí eu fui pesquisar, né? Muitas coisas, né? E como você vê, só numa sala de aula, é difícil você chegar numa sala de aula para não ter uma criança autista. Muito difícil. Né? Entender os dados é o primeiro passo para promover inclusão e garantir direitos. Então nós precisamos entender para que saibamos lidar com as pessoas. Antigamente o cara falava, por que chamamos de espectro? Por que tem essa expressão espectro? A palavra espectro tem muita multiplicidade de coisas que a criança apresenta. Várias dificuldades de transtorno que acontece na criança. Vocês sabem qual é o símbolo do autismo? Quem sabe aqui? É um quebra-cabeça. Então, nós precisamos aprender isso, né? Aí vai te dar aqui algumas coisas sobre o que é o autismo, né? Eu vou ler para os irmãos. Ter autismo significa que o cérebro do autista funciona um pouco diferente. O cérebro do autista funciona diferente do nosso. Ele não funciona como o nosso, né? Aqui isso é normal, porque ser diferente não é normal. Nós já falamos no início, né? Que ser diferente não é a dificuldade, não é o problema. É nós sabemos lidar com a diferença. Aí o que acontece? Isso afeta a maneira que o autista pensa e sente. Ter autismo torna especial, mas não significa que ele deva ser tratado diferente. É difícil o autista concentrar-se, porque o seu cérebro está cheio de distrações. Então, é difícil uma pessoa autista fazer o quê? Está concentrado numa coisa só.
Aqui ele diz que o cérebro dele é como? Cheio de distrações. Haver um ruído, qualquer coisa chama a atenção dele. Aí ele se distrai. Você ensinar uma autista é muito difícil. Mas ele tem que sair um pouquinho da sala. Né? Tem um menino que ele fica na minha sala. Aí tem um momento que ele vai para debaixo da mesa. Eu estava explicando sobre isso. Quando o autista vai para debaixo da mesa, ele está mostrando que o ambiente está tenso para ele. E tem que diminuir assim, aquele foco em cima dele. Então nós encontramos que ele tem essa dificuldade. Diz que o autista, ele tem dificuldade de se concentrar. Né? Alguns autistas não se importam com barulho, música alta, luz e até de serem abraçados. Porém, outros se incomodam bastante. Né? Alguns autistas não expressam emoções de maneira que os outros esperam. Então, às vezes ele não transmite, né? Suas emoções da mesma maneira que nós esperamos. Mas ele sente quando algo está errado. Ele tem percepção quando as coisas estão erradas. O autismo pode fazer com que algumas coisas sejam difíceis para ele. O autista tem algumas dificuldades. Qual é a dificuldade que ele tem? Às vezes até dificuldade para tomar banho, arrumar a cama, fazer as tarefas da escola, pegar a roupa, a toalha. Então, tudo aquilo é dificuldade. Nós precisamos auxiliá-lo nesse ponto. Por isso ele precisa de apoios visuais que possam ajudar a ser independente. Algumas vezes eles podem fazer sons e movimentos diferentes. De uma forma que ele encontra de se autorregular. Então tem um aluno que pode fazer vários movimentos, fica batendo, fica subiando na sala, outros fica correndo, ali está querendo se autorregular, querendo se concentrar. Os autistas não se divertem com coisas que a maioria das pessoas geralmente se divertem. E aqui ainda fala, o seu corpo é um desafio para ele mesmo. Geralmente está inquieto e algumas vezes não tem coordenação. Então, às vezes ele fica para baixo e para cima, né? Andando para baixo, para cima, e às vezes ele não tem coordenação. Então ele tem dificuldade de coordenação motora, né? Fina e assim, aqui no bicho. Alguns têm dificuldade de movimento fino, como escrever, cortar, abotoar a camisa, fechar a cinta, amarrar o cadastro, o dente, escovar os dentes e pentear o cabelo. Alguns apresentam essa dificuldade. E aqui diz que também tem dificuldade de habilidade de movimento amplo, como arremessar ou pegar a bola, chutar, empurrar o objeto, pesado, puxar e escalar. E também que ele tem dificuldade na fala. A dificuldade que ele apresenta na fala quer dizer apraxia. Então ele está apresentando esse sintoma. O que isso quer dizer? Dificuldade em planejar o movimento da boca e língua para articular os sons, gerando fala inconsistente e lenta. É como se ficasse sem conexão. Os pensamentos se perdem até chegar à boca. Então, muito autista, os pensamentos dele, aquilo que ele pensou, se perdeu. Ele tem dificuldade de se expressar, de falar. Às vezes diz sim, quando a realidade quer dizer não. Ele fica deprimido frequentemente pela sua incapacidade de se comunicar. Então, isso que faz deprime o autista, quer se expressar, quer comunicar o que ele está sentindo, o que ele está pensando, não consegue. Isso o deprime.
Por isso, as pessoas muitas vezes interpretam de forma incorreta seu comportamento. E então ele tem crise. Então, quando nós interpretamos seu comportamento de maneira diferente, não ou compreendemos, ele diz que ele fica em crise. Por isso, ajude a se comunicar, não fale por ele, então nós precisamos auxiliá-lo a se comunicar. Ele pode aprender a fazer tudo que outras pessoas de sua idade fazem. Aí qual o conselho que aqui diz? Tenha paciência com o artista e presuma a competência, ele vai te surpreender. Então nós devemos ter o que para comer? Paciência com medo, né? E para concluir, eu vou ler aqui alguns sintomas de autismo em bebê e em criança. Saiba como identificar sinais de autismo nas crianças. Não sorrir em resposta ao sorriso dos pais. Então, muitas crianças que não sorriem, não correspondem àquele sorriso dos pais. Não sustenta contato visual com os pais. Não demonstra interesse por objetos. Não ergue os braços quando os pais vão pegá-los. Não fica ansioso quando os pais se ausentam. Não gosta de ser ninado no colo, prefere dormir sozinho no peito. Não, pode ter alguma presença desses traços, né? E uma criança, quais são as sintomas que a criança apresenta? Demora para aprender a andar ou falar. Não responde quando chama seu nome. Tapa o ouvido quando ouve muito barulho. Faz movimento repetitivo com o corpo e com os braços. Não demonstra interesse por outras crianças. Não brinca de faz de conta, como fingir que está falando ao telefone ou cuidando de boneca. Ele não tem essa capacidade. Toda criança tem essa capacidade, né? O faz de conta está inserida na criança. Então, aquilo que ela crescer no futuro, ela às vezes imita. Né? Aí, o que é que nós devemos fazer? Qual o conselho que a igreja deve fazer? Como igreja, não somos chamadas de diagnosticar, não somos chamadas de diagnóstico de ninguém. Isso não é legal. Nossa função é abraçar, acolher e amar. Onde nós saibamos amar todas as pessoas na igreja. Né? Eu quero, para concluir, ler aqui 1 João, capítulo 4, versículo 7, que nos diz: Amado, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então, aquele que ama é nascido de quem? De Deus e conhece a Deus. E a Bíblia diz assim, um outro pensamento: se você não ama seu irmão que vê, como vai amar Deus que não vê? Que a graça de Cristo possa ser conselho para cada um de nós nesta manhã.
lidar com cada pessoa, cada indivíduo para a igreja. Nos ensina a amar, nos ensina a perdoar, nos ensina a suplicar perdão. Então, o que é que faz para cada um de nós? Nós nos despedimos e que tua graça possa ser suficiente para cada um de nós. Amém. Amém.